Olá, minha gente, como vocês estão? Eu estou bem, seja bem-vindo a esse canal. Se você é novo, se inscreve no canal. Me chamo Mônica e vamos para mais um vídeo, né? Como vocês viram no título do vídeo, né? Vou falar um pouco sobre o assunto que eu estou estudando no momento, né? Estou no terceiro período do curso técnico em radiologia, né? Para vocês que não sabem, são 4 períodos. Então falta uma matéria para ir para o último período, por quarto período. Essa última matéria que eu vou falar, que é dosimetria e proteção radiológica. Enfim, gente, como eu estava falando, a matéria de radioproteção e dosimetria, né? E essa matéria é um pouquinho complicada, complexa, né? Porque são muitos assuntos. E como a gente teve a pandemia, o período da pandemia, a gente teve aula online, né? E que também a gente não entendia muita coisa, né? Porque a gente ligava a câmera e ficava morrendo de sono. Não é a mesma coisa de estar numa sala de aula, em casa, né? Tem medicina nuclear. Ainda tenho a última matéria desse período que eu tô. Tem medicina nuclear e outras coisas. Mas eu vou deixar aqui para vocês saberem a última matéria, que ainda falta estudar, para ir para o quarto período. Enfim, gente, eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Os períodos, cada período tem 6 meses. E esses 6 meses tem 6 matérias. Então, como eu tô no 18 matérias, eu já estudei. Estudei não, tô terminando, né, ainda. E faltam mais 6 meses. Que no caso, como teve a pandemia, a gente já era para ter estudado esses 6 meses e a gente está terminando agora em fevereiro ou março. Porém, teve todo o atraso, não foi só a gente, tantas faculdades aí que pararam também, fecharam as portas, né, por causa da precaução da saúde e etc. Resumindo, vamos lá, eu vou tentar explicar um pouquinho o que é radioproteção e dosimetria. Radioproteção é a proteção tanto do paciente, né, que a gente vai atender, a gente saber todas as normas do que o paciente deve usar, do que o paciente tem que ficar ciente de que ele vai passar por um procedimento ali muito arriscado, que é a radiação, e não ficar muito tempo exposto. E, tipo assim, se eu for tirar um raio-x do tórax de um paciente, eu não preciso deixar exposto a parte da tireoide dele, da parte íntima. Então, essas partes a gente pode cobrir com avental, com protetor de, né? Enfim, o protetor individual. E também se for um rapaz e a mulher estiver grávida, um exemplo, for um casal e a mulher estiver grávida e a mulher não vai tirar raio-x, mas ela quer ficar perto do esposo, mas ela tá grávida, eu tenho que deixar ela de ciente que a radiação faz muito mal para o bebê. Mesmo que não faça mal naquele momento, pode fazer depois, no nascimento do bebê ou nas gerações futuras. Depois que aquele bebê nascer, tiver filhos, né? E ali vai passando alguma doença. E a proteção também, gente, é para nós, né, da técnico da área e supervisores, que temos que ter todo o cuidado, porque a gente vai estar ali todos os dias, né? Não é 24 horas, são 24 horas semanais o curso, o trabalho em si. Aí você divide 4 horas, um dia de 24 horas, um turno, enfim. Mas a gente vai estar ali diretamente e direto com aquele equipamento, com aquela radiação. Então, por isso que a gente tem que ter toda a sabedoria do que a radiação faz. A radiação ela faz muito estrago no nosso corpo ser humano, tanto fisicamente também como dentro, assim, no futuro, né? Se por acaso eu ficar exposto muito tempo à radiação sem nenhum protetor, sem nenhuma proteção individual, eu posso sim vir trazer alguma doença, evoluir alguma doença, né, no meu corpo. Ou se eu tiver um filho no futuro, esse filho pode vir com alguma anomalia. O que é anomalia, para quem não conhece? Anomalia como é que eu posso explicar?
Anomalias são doenças insignificantes, doenças degeneradas, doenças que vai aparecendo que não tem o porquê. Porque a radiação, ela faz a deformação do feto. Então, se eu estiver grávida e eu estiver trabalhando na área da radiação, eu tenho que ser afastada. Se eu não for afastada do início do mês, que eu souber que estou grávida, aquele feto pode vir com má formação, pode vir sem um braço, sem uma perna, enfim, com vários tipos de doenças, 2 cabeças, 4 pernas, enfim, com anomalias, são coisas estranhas. Então, por isso que a gente tem que ter essa proteção e tem que saber que grávida não pode de jeito nenhum estar na radiação. Enfim, vamos para a dosimetria. A dose absorvida no nosso corpo. A gente vai saber, a gente vai usar aqui todos os dias que a gente for trabalhar um dosímetro que mede mensalmente, a gente vai ter que trocar e ele mede a dosagem que a gente recebeu durante aquele mês. Então a gente tem que ficar trocando esse dosímetro para que a gente possa ver, porque se ele passar, tem uma porcentagem nele, né, de radiação que a gente pode receber por mês. Se ele alterar, se passar daquilo que a gente recebeu durante um mês, a gente vai ter que ser afastado do trabalho, passar um mês em casa, para que a radiação diminua no nosso corpo e a gente volte à rotina, né? Se caso alterar, se caso aquele dosímetro medir que está acima daquilo que é o possível, que é o limite. Entendeu mais ou menos? A dose é a medida da dose, esse dosímetro ele mede a dose de radiação que a gente leva durante um mês. Então, todo mês a gente tem que trocar o dosímetro. A gente trocando o dosímetro vai ficar sabendo quantas doses de radiação a gente tomou durante o mês. O acidente em Goiânia, se você colocar no YouTube também, no Google, vai aparecer acidente de Goiânia, que é o Césio 137. O Césio 137 é um elemento também radioativo que um catador de lixo achou uma máquina de radiação e ali dentro estava o Césio 137 e ele levou para vender esse ferro, que estava muito pesado e ele ia ganhar muito dinheiro naquela época, né? Até hoje a gente vendendo ferro ganha dinheiro, enfim. E como ele era catador de latinha, ele foi no primeiro lixão para vender. E como estava muito pesado, o dono do lixão pediu para 2 trabalhadores do lixão quebrar aquele ferro para abrir para ver o que tinha dentro, porque era tão pesado. E, enfim, o catador vendeu pro dono do lixão. O dono do lixão pediu para os trabalhadores abrir, conseguiram abrir e pegaram o Césio 137 na sua mão. Gente, você não sabe qual isso é o risco. E enfim, foi um acidente de Goiânia, ele não sabia o que era. De noite, o pozinho, que é um pó, ele fica azul, brilhante. Então, eles acharam muito interessante e levaram para sua casa, para os vizinhos ver, para a sua família ver. E enfim, foi um acidente muito trágico, né? Mas porém, ele não sabia o que ele estava pegando. E ali eles levaram o pó para sua casa e de noite a filha do dono do lixão pegou o pozinho, ficou brincando com o pozinho. E ela não lavou as mãos e a mãe pediu ela para ela comer, para ela jantar e dormir. E assim que ela jantou, a mão dela estava contaminada com o Césio 137. E o Césio 137 foi para o estômago dela, para todas as áreas dos órgãos. E ela foi a primeira pessoa a morrer contaminada pelo Césio 137, né? E logo nos primeiros dias ela começou a ter reação, começou a ficar doente, muito doente, e levaram para o médico. E ali ela já era um ser que era contaminável. Quem chegava perto dela, depois que ela inalou, ela já contagiava, ela já passava a radiação para alguém. Então, quando ela chegou no hospital, creio que já foi contaminando todo mundo que estava perto. Porque a radiação é assim, quando você chega perto, você é irradiado. Mas quando você tá todo irradiado, você já vira uma fonte que contamina. Então ela ficou uma fonte contaminosa. E, enfim, todos ali que pegaram o Césio
virou uma fonte contaminável. Então, quem chegava perto, quem abraçava, beijava, já estava sendo irradiado sem saber. E a radiação faz coisas horríveis. Enfim, a menina comeu a radiação, morreu. Depois, se não fez 3 ou foi 4 dias. O pai ficou preocupado, foi levar as autoridades aquele pó para mostrar para todo mundo, né? E ali toda a vizinhança ele levou para outro lixão e foram dentro do ônibus. Então, todo mundo que estava dentro daquele ônibus também foi contaminado pela radiação. Só sei que aquele lugar teve que ficar isolado, todo mundo morador sair dali, todo mundo se tratar. E aquele lugar ficou um lixo radioativo. O que foi que aconteceu? O que teve que acontecer? Teve que escavar a terra, né? Estudo um pouquinho, né? Muitas coisas. Se eu vou falar tudo que eu estudei até agora, vai ser um vídeo de 10 horas. E ainda é pouco pra falar, né? Graças a Deus, esse ano a gente tem que começar a proteger. Que a mesma coisa da radiação que a gente não vê com os olhos nus, o corona também a gente não vê com os olhos nus, mas a agressividade e a contaminação é muito grande. Então vamos nos proteger como se estivesse protegendo de uma radiação. A gente tem todo o cuidado da radiação. O coronavírus às vezes pode ser até pior, né? Porque é uma coisa nova e a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Então vamos isso, gente. Espero que vocês gostem desses assuntos. Se vocês gostou e querem saber mais, ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal e vai lá no meu Instagram, que sempre eu deixo lá enquetes para vocês. Um beijo, até logo.